Oi, mundo! Hoje eu voltei para falar de psicologia, para falar de psicanálise e para falar de coronavírus. Novas considerações sobre o Covid, a quarentena e o mundo. Bom, eu gostaria de colocar aqui alguns textos de referência, textos de apoio que eu fui usando para construir esse vídeo, ou mesmo matérias, vão estar todas aqui na descrição. Mas além disso, textos mesmo de estudo, seja do Freud ou do Lacan, eles vão aparecer aqui na telinha, como sempre. Bom, a primeira parte a se falar é o que tange ali mais ou menos os textos Psicologia das Massas e Análise do Eu, Angústia, Inibição e Sintoma, e a negação, para falar um pouco sobre a cloroquina. Cloroquina versus os quarenteners. A gente tem essa polarização, essa questão que se tornou uma questão muito mais política do que de saúde. A gente tem ali uma coisa, se você não está a favor da cloroquina, você está contra o país, você está contra o presidente. A gente tem também a concepção daquilo que os limites da medicina, os limites do medicamento, que ele funciona para outras coisas, mas que não se sabe se funciona muito bem para essa, e que tem uma série de complicações, de efeitos colaterais, e é algo que precisa ser escutado, precisa ser cuidado, precisa ser visto. E que durante uma pandemia, durante essa iminência da significação da morte, né, de tipo, vamos todos morrer, isso parece ficar diminuto, parece ficar para depois, vamos utilizar. E aí a gente sai com aquela chuva de notícias de pessoas que usaram cloroquina, de espaços onde o estudo da cloroquina já foi parado, onde esse remédio não vai ser mais usado, porque, embora ele salve alguns, ele também está matando outros por uma ação direta no coração, né? Tipo, não é nem qualquer órgão, ele literalmente, assim, ele vai no coração e, assim, se a situação já não tá boa por causa do Covid, ele chega lá e dá um final. Isso quer dizer que deve-se abandonar a cloroquina? Não. Mas significa que precisa se olhar com muito mais atenção essa questão dos estudos, precisa se olhar com muito mais atenção essa questão do que vai nos salvar, precisa olhar com um certo rigor mesmo, um certo acadêmico, uma certa função da ciência, que é testar, provar, poder ser contestada a teoria e colocada à prova. Não apenas colocar pessoas expostas diretamente a isso e elas que se virem, né? Elas que paguem o preço. Mas além disso, a gente tem essa questão da quarentena, né? O quanto ali a fala do presidente é importante, o quanto o presidente não fala nada, mas sair na feira chancela várias outras pessoas a poderem sair de casa, o quanto essa questão da circulação já está batendo muito grande, porque dependendo de quando você começou a sua quarentena, você já está um mês, um pouquinho mais dentro de casa, você já está fechado, é muito tempo. E a gente também tem as pessoas que assim precisam trabalhar, precisam estar na rua, elas precisam fazer o dinheiro que não é o dinheiro para depois, é o dinheiro para hoje, é o dinheiro da janta já. E a gente tem a posição, por exemplo, do atraso, de toda a questão do auxílio dos 600 reais que demorou tanto, que eram 200 reais e depois foi aumentando para 600, e 600 não é um número nem um pouco alto. Então a gente tem ali uma discrepância, né, mesmo um ruído social de, olha, preciso ir às ruas. E quando um presidente chancela isso e fala não é nada, bom, né, tipo assim, ele é a figura máxima do país, por mais que esteja descredibilizado, ele tem um crédito, só por ocupar o lugar que ocupa. Então é muito relevante esse aspecto. E ainda sobre a quarentena, ainda sobre essa questão da angústia, da inibição e do sintoma, a gente vai apresentando, por exemplo, a psicossomática, o quanto ela pode se agravar, o quanto o sujeito pode justamente
psicossomática, aquilo que vem da psique e que somas no corpo, aquilo que tem um destino de energia, o que o Freud vai tratar como a libido, o destino da libido, como sendo o próprio corpo. Ou seja, a pessoa faz doença, né? No meio de uma pandemia, no meio de referenciais baixando, no meio de garantias baixando, a gente tem um aumento ali da questão fóbica, da questão do vamos nos proteger do quê? Precisamos nos proteger, e não por menos tende a aumentar essa questão das febres sem explicações, de dores que não tem muito a ver. Ainda mais que a gente tem uma mídia fazendo um trabalho excelente para prevenção, né? Fiquem em casa e se cuidem, mas ao mesmo tempo é uma mídia que também expõe todos os sintomas de um Covid. Ou seja, né, o sujeito ali, ele sabe muito bem o que seria um Covid. Então, dentro de algum espaço da cabeça dele, ele pode muito bem fazer uma febre como um Covid, fazer uma tontura como um Covid, fazer a cartilha. Não exatamente tem o vírus, mas tem todos os sintomas de. E ali a gente volta, né, essa noção das histéricas, as histéricas modernas que o Freud vai cunhar a psicanálise a partir das histéricas, mas elas se reatualizam, né? Cada tempo tem seu sintoma. E depois tem outros textos incríveis, como Totem e Tabu, e a noção do que não pode ser falado, a noção daquilo que já estava ruim, a noção daquilo que é falho. Tipo assim, talvez já estivéssemos num problema de saúde, talvez já estivéssemos numa falência educacional, talvez já fosse um capitalismo extremamente egoísta e que passa por cima de tudo e todos, não importa, mas agora isso vem em questão, isso fica mais explícito. Talvez o casamento já não estivesse bom, mas você ficar 1 mês ou 2 meses trancado com a pessoa em casa é o final do casamento, né? Essa noção justamente do Covid escancarando o que já não estava bom, escancarando a falha mesmo, ali a falta, a noção de que não dá conta. E o quanto isso não é falado, não pode ser falado, vira um tabu, o quanto isso não é discutido, como se fosse só o Covid. É a crise financeira pelo Covid, ou a educação terá seus atrasos pelo Covid. Mais ou menos, né? Porque já não se estava essa coisa, essa Brastemp, mas ali ela piora. A partir do Covid ela dá errado de vez. Né? Ela pega o que tá de pior e escancara isso. Que é também a noção dos países egoístas, que é a noção do desamparo. E aqui talvez a terceira parte e final do vídeo, que o desamparo médico. O desamparo médico na questão de que não se tem equipamentos para os médicos, se falta equipamentos, a noção de que o tecido social está no esgarçamento, então as garantias estão caindo, então o que vai vir agora, né? Porque, bom, para estar em sociedade você paga um preço alto, não só financeiro, mas psíquico. Então se as garantias estão caindo, ou nos reorganizamos, ou fazemos outra coisa, ou é isso. Até por isso que se fala tanto de um possível caos a partir da crise que vem pós-pandemia. Porque não é a crise da pandemia, é a crise que vem na noção desse tecido social rasgando, nessa das garantias, nessa de puta que pariu, o que eu faço agora, né? Tipo assim, não tem onde eu me amparar. E aí, óbvio que a gente caminha para a noção do impeachment, a gente entra para a noção de sendo ajuizados protocolos impeditivos para o presidente, a gente entra na questão de destituir esse poder máximo, e a gente entra em duas coisas ali do Haddad, estamos lidando com verme e com vírus. Isso também é sobre a noção justamente de agora talvez seja um dos piores momentos para se fazer um impeachment, mas talvez seja o mais necessário, porque enquanto a figura mais alta do país é aquela que está trabalhando para que o vírus se dissemine, talvez não dê para continuar com ele ali. Tipo assim, não dá para passar essa pandemia se ele estiver ali, porque ele é quase o próprio vírus. Então, é muito interessante essa posição do quanto
a situação, ela tá numa dialética, ela tá ambivalente, ela tá entre essa cloroquina e quarenteners, tá entre esse sintoma histérico e negação total, que é tipo seguir o que o mestre disse, não tem doença, não tem nada, posso sair pronto. A gente está entre esse desamparo médico e países que estão com vários recursos, e a gente está com essa questão do esgarçamento social. Por fim, trazer de novo um assunto que eu acho de suma relevância, que é essa questão ali do masoquismo, do sadismo e da perversão, que a gente tem a questão cotidiana, a questão ali da... Ok, quem está preso em casa, preso mesmo, quase nesse movimento fóbico, eu não posso sair porque eu vou pegar Covid, tipo... Sim, né, tipo, você pode sair, é só você não se expor, é tanto, tome suas medidas, não vá sair e lamber as maçanetas, né, então a gente tem essas pessoas no fóbico que, por exemplo, estão usando muito Uber Eats, Rappi, Log, e já tem matérias de como isso diminuiu o lucro dos entregadores, como tem mais pessoas dispostas a fazer entrega, elas o ganho diminuiu, o ganho por pessoa. Isso é super relevante pra gente, porque a gente tem essa noção de que, de um certo modo, estamos olhando a destruição do outro, né? Perverso. Estamos assistindo o outro se destruir. Estamos assistindo pessoas que estão completamente desamparadas, que não têm nenhum auxílio de suas empresas e que vão ali se pôr em risco. Lembrando que a noção da Covid também tem muito a ver com a quantidade que você é exposto ao vírus. Eu vou deixar também uns vídeos super incríveis explicando sobre isso. Mas assim, se você for exposto a uma grande quantidade do vírus, ou a uma pequena quantidade por muito tempo, a coisa dá errado, né? A questão é assim, no melhor dos cenários, ser exposto a pouca quantidade por pouco tempo. O sistema imunológico vai dar uma caída, mas vai fazer anticorpos. E ok. Agora sim, se você é um médico sem material, né, de proteção, completamente desamparado, cuidando de pacientes por um longo tempo, a chance de entrar muito vírus, contaminar todo o sistema respiratório, todos os pulmões, inflamar tudo antes do sistema imunológico funcionar é muito grande. Ou como o Rappi, o Log, o Uber Eats, que assim, estão em contato com muita gente. Pode ser que uma pessoa tenha Covid, ok, aí outra e outra e outra. Seria pouco contato, mas é tantas vezes tão repetitivo que é muita coisa para o sistema imune resolver de uma vez só. E aí se dá aquela complicação gravíssima, né? Tipo assim, o vírus consegue pegar o sistema todo antes dele criar o anticorpo. Então já está claro que a exposição à quantidade do patógeno e o tempo que se é exposto é muito relevante. Então, pessoas que trabalham nessa área, a gente sabe que estão assim quase mais certas que elas vão pegar o coronavírus e talvez a maioria não seja de uma maneira tão branda, seja de uma maneira bastante agressiva. Bom, esse não é um vídeo que esgota em nada, igual o outro, é um vídeo para levantar considerações, dar dicas de leitura de psicanálise, várias notícias que estão circulando dessa noção de negacionismo, ciência e estripar as coisas e poder ouvir as coisas, não precisa estripá-las. Vou encher aqui de várias notícias que eu precisei ler para construir esse argumento, essa lógica, e são de vários sites. Isso também é muito interessante, porque poder escutar vários lugares para poder criar o seu entendimento sobre o que se passa. Então, era isso. Agradeço muito para quem viu até aqui. Quem gostou, compartilha. E semana que vem tem novo conteúdo lá no podcast. Eu acho que ainda vai ser sobre a Covid, outros aspectos sobre ela, mas ainda tendo base como a Covid.